Ó, não tá em crise, Piperno, mas querem criar uma crise no Palmeiras. Porque já falam que o Abel é o responsável. Aí já dizem que o próprio Flávio Prado, né, Bruno? Trouxe a informação aqui que dentro do Palmeiras já querem que ele não seja absoluto no futebol. Que ele comece a ser questionado no futebol. Não que o Abel não tenha que interferir, mas que tenha questionamentos ao Abel Ferreira. Eu concordo com o Vanderlei. Não dá pra gerar uma crise. Crise aconteceu no Flamengo, onde teve soco na cara doidado, falta de vergonha na cara de jogador. No Palmeiras, você não vê essa falta de vergonha de jogador. Você vê um Palmeiras querendo jogar, você vê um Palmeiras com raça. O próprio segundo tempo contra o Boca teve chance pra caramba, só que o Romero salvou. Ontem teve chance pra caramba, os moleques jogando bem. Agora, já há uma tentativa de criar uma crise nesse Palmeiras. O Abel Ferreira já está até um pouco descontente com tanta pressão. Parece, Piperno, que é até uma estratégia de responsabilizar muito o Abel Ferreira para tirar um pouco das costas da diretoria, que já vinha sendo muito questionada, principalmente por organizada. Agora, eu não acho que mereça uma crise no Palmeiras. Tudo bem, é uma temporada frustrante? Assim como a do Flamengo, mas a do Flamengo foi uma vergonha. A do Palmeiras, não. Ou dá pra considerar uma vergonha, Piperno? Você acha que tem que ter toda essa pressão agora no Abel? Boa tarde a todos, um abraço aos colegas. Você usou a palavra correta, absolutamente correta, frustrante, né? Então o Palmeiras chegou a uma semifinal de Libertadores e tinha tudo para avançar e ficou pelo caminho. Bate sim uma frustração. Agora, chegar a uma semifinal de Libertadores em que pese a imensa frustração, não é exatamente um vexame. A campanha ruim no brasileiro, especialmente nessas últimas rodadas, sim, isso pode ser realmente contestado e tal, né? Isso pode ser, valem muitas críticas em relação a isso, até porque num campeonato de 38 rodadas você mede melhor aí o efeito de positivo e de negativo numa temporada, mas ficar numa semifinal de Libertadores, como você disse, é frustrante, mas não é uma vergonha, não é um vexame. Não, e pela forma que jogou. O que eu falo é isso, o Flamengo não jogava nada e não queria jogar. O Palmeiras perdeu um jogo na estreia lá com o time reserva e tal. Agora, há uma série de questões que vão se tornando muito mais evidentes à medida que os resultados satisfatórios não surgem. Algumas lendas urbanas e outras que são muito reais. A lenda urbana. O Palmeiras, por exemplo, não tem banco para o ataque e o Palmeiras, depois que o Dudu se contundiu, então aí que ficou sem opção nenhuma. Bom, o Dudu já vinha fazendo uma temporada ruim. Foi a pior temporada do Dudu no Palmeiras. É óbvio que o Dudu faz falta. Seria burro de chegar aqui e falar, Dani, se o Dudu não vinha jogando bem, então, enfim, não faz falta nenhuma. É evidente que só a presença dele em campo já muda muita coisa. O segundo erro, dizer que não tinha alternativas. Esses meninos que estão entrando no time, que entraram contra o Boca, que entraram ontem, comparar qualquer um dos três a qualquer outro titular do ataque do Palmeiras hoje é uma covardia, eles são muito melhores. Você vai comparar, por exemplo, hoje a bola que joga o Rony, o Arthur, qualquer outro que tenha entrado, o Flaco, o Breno, tal, com o Endrick. Mas não dá, quer dizer, são jogadores de outras prateleiras. E veja o Kevin, que entrou agora também, que foi o último desses aí que passou a ganhar o espaço, o que faz esse garoto e o que não faziam os outros. Vejam, esses meninos ontem criaram pelo menos umas 4 oportunidades de gol, mas não é que o time funcionou para criar para eles. Eles foram lá e se viraram. Essa bola na trave que a gente viu do Endrick, é um lance espetacular que ele faz sozinho, porque o resto do time não consegue criar para ele. Então isso também é uma outra coisa importante. Terceiro, é claramente um fim de ciclo para alguns jogadores. E aí, o Palmeiras, eu já venho também falando disso há muito tempo. Veja, uma coisa é o Palmeiras ser eternamente grato a tudo que essa geração vencedora fez. Esses caras ganharam muito. Falava em fim de ciclo antes da semifinal. Mas isso a gente vai descobrir. Eu acho que o Bruno tem razão quando ele fala de resultado. Não, mas você... Se o Palmeiras fosse pra final, a gente não ia estar falando isso agora. Você é testemunha de que eu já disse aqui muitas vezes, mesmo antes do Palmeiras perder e tal, que
me parecia que o Abel tinha estabelecido uma relação de confiança e gratidão com jogadores que fizeram ele ganhar muito, mas que já não estavam entregando. Então, mas vamos lá, deixa eu te perguntar. Você tiraria quem dessa geração? Gustavo Gomes, não tem zagueiro que substitui. Não é mandar embora. Mike e Marcos Rocha, não tem laterais direitos melhores. Piquerez, não tem lateral... Ué, tem? Veja. Piquerez, não tem lateral esquerdo melhor. O Everton não tem goleiro melhor. Então, eu manteria a defesa inteira titular, mas acho que o Marcos Rocha é fim de ciclo. Eu acho que, por exemplo, o Zé Rafael continua jogando muito bem, mas ele precisa ter uma outra companhia no meio-campo e talvez seja até melhor para ele ou pro Veiga. O Veiga é jogador de seleção brasileira. Mas também nos últimos tempos não tem jogado tão bem. E aí, veja, o Gustavo Gomes ontem completou o jogo 53 dele. Então não é mandar embora o cara, pelo amor de Deus, eu sou burro. Mas assim, é falar, Gomes, é o seguinte, hoje você não vai jogar. Você descansa um pouco, relaxa. São 53 vezes que esse cara entrou em campo. É muita coisa. O Rony, o jogador a quem o Palmeiras deve muito, mas talvez seja um momento, né, de buscar outra alternativa, ou até mesmo ele buscar outro clube. Então, veja, é óbvio que isso tem que ser feito com muito respeito a tudo que esses caras entregaram, mas não dá para manter esse time para sempre. Não dá para repetir o erro, eu cito sempre aqui, do Tite 2013 e mesmo do Flamengo 2022, agora 2023. Chega um momento que o jogador precisa de uma outra motivação e o clube precisa arejar algumas coisas. Esse momento chegou ao Palmeiras. Cara, eu discordo um pouco, Bruno. Eu não acho que esse time do Palmeiras tenha que reformular tanto quanto o do Flamengo. Porque, foi o que eu falei, o Everton não tem goleiro melhor para substituir. E ainda tá em boa fase. Pra mim, Mike e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, que o Piperno falou que já deve sair, pra mim, não tem lateral direito melhor no Brasil em outro clube do que o Marcos Rocha. E o Mike também. Gustavo Gomes e Murilo, também não vejo melhores. Piquerez, não vejo melhores. Zé Rafael, não vejo melhores. Aí você tem o Gabriel Menino, que é um bom jogador, não tá entre os melhores, mas é um bom jogador. E aí, Veiga, eu não vejo substituto. O próprio Rony, se voltar à melhor fase dele, tá entre os melhores do Brasil. Endrick, o Arthur, eu acho que ainda vai render. Vale a gente lembrar que o Veiga e o Rony demoraram para emplacar no Palmeiras. Então, esse time titular eu não acho. Talvez ter mais banco, além da molecada, ok. Mas não é um pouco por resultado? Isso que não só o Piperno, mas muita gente falar de o fim dessa geração, de ter que renovar? Eu acho que o Palmeiras tem que ter calma para não estragar o que tá bom. O Palmeiras ele teve um ano que, claro, se esperava resultados melhores. Na Libertadores perdeu um jogo na estreia com o time reserva na altitude, foi a única derrota na competição. Ele foi eliminado com 2 empates, ele só perdeu um jogo. No Brasileiro, sim, faz uma campanha abaixo, é um campeonato onde você pode medir mais o desempenho do time, assim como em 2021. Ele ficou quase 20 pontos atrás do campeão, que foi o Atlético Mineiro. Só que aí ganhou a final da Libertadores e terminou como um ano excelente, porque ganhou a final da Libertadores, que se perde aquela final, as coisas seriam muito mais tumultuadas, né? Aquela vitória contra o Flamengo deu ao Palmeiras uma tranquilidade para fazer o 2022 muito bom, que para mim, já falei várias vezes, foi o melhor ano do Palmeiras com o Abel Ferreira, o 2022, que aí no Campeonato Brasileiro, que é de regularidade, mostra a força do time, ganhou muito fácil, aí na Libertadores, mata-mata, assim como em 21 ele deu alguma sorte no duelo com o Atlético Mineiro, no próprio duelo com o Flamengo, ele deu azar também no duelo com o Atlético Paranaense em 22, quando machuca Veiga, expulsa o Murilo, o Flaco Lopes perde um gol logo no início do jogo lá em Curitiba. Então, eu acho que assim, é um elenco para você reforçar em alguns setores, mas nada absurdo. Não acho que o Palmeiras precise de 5, 6 contratações. Acho que 2, 3 já mantém esse elenco mais forte, tem um pouquinho mais de opção. Acho que os garotos são muito bons. Aí talvez tenha acontecido alguma discordância aí do Abel com a diretoria, porque hoje o banco é formado basicamente pelos garotos, e eu acho que os garotos são bons e podem dar conta. O Abel parece que não confiava tanto nisso, ele não tinha essa confiança total de que ele pudesse contar com os garotos em todos os momentos, né? Quando ele joga, que às vezes parece que os meninos não jogam nunca, eles jogam. Só que o Abel parece que ele não tinha essa confiança de, eu tenho certeza que eu posso contar com eles num jogo importante de Libertadores. Ele não tinha essa certeza. Aí houve aí alguma coisa nesse caminho.
caminho que o Palmeiras deixou para ele os garotos como opção no banco e ele parecia que não concordou totalmente com isso. Aí pode ter havido alguma discordância entre direção e treinador. Mas o Abel é um ótimo técnico, acho que o elenco é bom, pode ter um ou outro reforço, mas tem que tomar cuidado mesmo, porque não é fácil montar uma nova equipe. Acho que uma deficiência, perdeu o Scarpa, não conseguiu trazer outro meia. Não é fácil trazer um outro meia. É isso que eu falo, é difícil achar substituto. Para o Flamengo mesmo, que é sempre dado como exemplo. Quem são os meias que o Flamengo tem? Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mais ninguém. Quem é melhor? É o que eu falo, tem que tirar o Everton Ribeiro. Quem é melhor para substituir? O Corinthians foi lá buscar o Rojas. Olha que bosta. É o que eu falo. Tanto que o Corinthians ainda está dependendo aí do Renato meio que se arrastando ainda. Não tem meia hoje para substituir esses caras. É o que eu falo, não difícil. tem. É difícil. Na teoria, seria o ideal. Saiu o Scarpa, vamos trazer um outro bom meia aqui. A gente só tem o Veiga. Aí apostou no Tabata, não deu muito certo. Tem o John, que é um garoto que oscila. Acho o John um bom jogador, mas nada demais. Acho que os melhores garotos são os atacantes. O Hendrick, o Kevin e o Luiz Guilherme. Mas é difícil trazer, né? Se você olha, o Flamengo perdeu, tinha o Matheus França, também um garoto, que eu acho muito bom, foi vendido. Não tem nem reposição ao garoto reserva que foi vendido, o que é o Matheus França. Aí você pega o Corinthians, é o Renato ainda, o melhor meia. Pega o Botafogo, tem o Eduardo. Quando não joga o Eduardo, não tem nem o meia. Você tem que colocar um terceiro volante ali, mete o Gabriel Pires, joga Tietê, Marlon e Gabriel Pires, ou os dois centroavantes, pode jogar o Tiquinho e o Diego juntos, um atrás do outro ali, um pouco mais atrás. Aí você pega o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, o meio-campo, quem é? Não tem nem assim um meia característico, assim, ele usa, o Dorival usa de outras... Pablo Maia e Alisson volantes, ele joga o Nestor de um lado, o Rato do outro, vindo por dentro, e dois atacantes. Então é realmente difícil, não é fácil. Então acho que o Palmeiras tem que ter calma, fazer mudanças naturais. O Marcos Rocha é um cara acho que dá para discutir, que o contrato vai acabar, dá para discutir. Mas provavelmente se o Rocha sair, quem vai substituir é o Garcia, que já está lá. Vai ser o Mike e o Garcia. De novo vai ser a base, o Garcia é bom jogador. Assim como o reserva da esquerda é da base, o Vanderlan, que é bom também. Então, acho que é um elenco bom que pode ter 2, 3 reforços, mas eu acho que tem que seguir o Abel, tem que seguir essa base e reforçar pontualmente. Precisa de mais um atacante mais experiente? Beleza, vamos buscar. Tem um volante aqui, saiu o Danilo, ficou um buraco que a gente ainda não conseguiu cobrir, vamos tentar buscar. É isso, né? Nada muito fora disso, eu não faria uma mudança tão grande, não. O Abel Ferreira, ele falou sobre o jogo e ele falou sobre isso, sobre não aproveitar as chances. E depois... eu vou querer escutar primeiro o Piperno, para um assunto que ele vai adorar. Organizada, já voltou a protestar contra a Leila. O Piperno adora esse assunto, vou jogar para ele depois, mas vamos escutar aí o Abel Ferreira sobre o jogo e sobre o Palmeiras não ter aproveitado as chances no primeiro tempo. Se nós das 4 ou 5 oportunidades tivemos na primeira parte, inclusive uma delas ia na direção do golo e bate na cabeça do Rony e sai. A primeira parte é verdade, podemos ter saído com outro resultado se a bola tivesse entrado, mas como a bola não entrou, sabíamos que na segunda parte íamos sofrer, porque não estávamos totalmente recuperados, porque vínhamos de uma derrota pesada, porque sabíamos que isso ia entrar no consciente dos jogadores, porque sabíamos que nos últimos minutos íamos estar cansados e era fundamental fazer uma primeira parte como fizemos, só que o capricho na finalização hoje, e é verdade, tem sido um roteiro, falaste muito bem, tem sido uma pecha, mas eu não posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Que a bola acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direto, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender, e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Quando estamos a competir a 100%, podemos ganhar a qualquer equipe. Quando nós não estamos no nosso 100%, podemos sofrer golos como sofremos hoje, quer dizer, não... mesmo o golo que sofremos contra o Boca, não, são 2 golos
quem está a disputar títulos, quem joga para ganhar, não pode. E se os comete, pode sofrer em função disso. Uma coisa eu tenho a certeza, que ninguém mais do que eles quer acertar, mas temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos. Apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização, mas não... Sinceramente, acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criámos essas oportunidades. Olha aí, Vanderlei, ele falou. Infelizmente, temos que assumir que estão pouco inspirados e criativos. E o que me deixa mais triste é não ser competitivo e com falhas na defesa. Os gols foram mais demérito nosso do que mérito deles, com todo respeito ao Santos, assim como foi contra o Boca, disse o Abel Ferreira. Bom, 2 pontos aí, não tudo, mas 2 pontos só. Primeiro, o Palmeiras também já venceu jogos com falhas das defesas adversárias. Não é verdade? Então o Palmeiras, vou repetir, o Palmeiras já venceu jogos por falha das defesas adversárias. Isso aconteceu com o Palmeiras vencendo e agora acontece na visão do professor Abel Ferreira, falhas da defesa do Palmeiras e o Santos soube aproveitar. Então isso acontece mesmo no futebol, né? Com relação ao restante do que ele acabou de dizer, é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. A missão de um treinador é levar o seu time até pertinho do gol adversário. Pelo que ele falou aí, ele cumpriu a missão dele. Ele fez a parte dele, levou o time até perto do gol adversário. A partir daquela região, cabe a eficiência do jogador, a competência do jogador, que às vezes a orquestra está mais afinada, o dia está melhor, não importa, mas em outras vezes não está. Então, todo treinador competente como é o Abel, o Guardiola e o técnico do Nogueirópolis, por exemplo, eles todos são reféns da qualidade e da técnica dos seus jogadores. Se eles conseguem colocar a bola para dentro, aí é útil com o agradável. O técnico conseguiu fazer com que a equipe chegasse bem pertinho do gol adversário e o jogador, na hora de decidir o que fazer, ele colocou a bola para dentro. É simples assim. Sem nenhuma equação de quântica, nada. É simples assim. Então foi exatamente o que ele falou. O Palmeiras chegou, os jogadores não colocaram, a trave está lá para os dois lados. O Palmeiras já tomou também bolas na trave. Então a bola não entrou. É isso. Agora fica para a estatística, 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Não é nada bom para um time tão forte, para um time que sonha com voos mais altos. A eliminação da Libertadores é um duro golpe para quem sonha com títulos internacionais. Veja o público ontem em Barueri. O torcedor também está se recuperando da pancada que tomou. Eu falo pancada, mas posso traduzir por decepção. A decepção, frustração, decepção, esperava mais. Principalmente quando você é eliminado em casa, a dor é maior. Principalmente quando é clube grande, timão, que tem sonhos mais altos, não está lá de passagem, está acostumado a ganhar títulos. Então, isso machuca mais quando acontece dentro de casa. Asmar. Agora, tem essa situação, né, Fábio Piperno, da organizada. A maior organizada do Palmeiras se manifestou contra a Leila de novo ontem, antes do clássico contra o Santos, né? Foram gritos de seu dinheiro não compra meu amor, mentirosa. Outro, Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente. Barros, cai fora, não, Barros, cuzão, fora do Verdão. Leila, quebra meu galho, pega o avião e vai pra casa esse aí já é do mais baralho. Pesado, do baralho. Vergonha, vergonha, diretoria sem vergonha. Foram esses os gritos da organizada do Palmeiras antes do clássico contra o Santos, por causa da eliminação da Libertadores. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Piperno, você sempre reage muito a esses gritos, a esses protestos da organizada contra a Leila, porque você diz serem mais políticos do que com relação ao futebol. Agora, surge uma crise no Palmeiras? Com esse bando aí, eu quero saber o seguinte, se a Leila acordar amanhã, Vanderlei, amanhã é dia 10, né? Dia 10, dia de pagamento, essa coisa toda aí para muitas empresas, né? Ela chegar lá pro cara
do financeiro dela, Vanderlei, fala assim, olha, tomei aqui uma decisão, separa uns trocados aí que eu vou dar para essa turma fazer um belo carnaval ano que vem. Alguém acha que esses xingamentos, essas agressões aí, elas vão continuar? Então, veja, a gente está num país democrático, todo mundo tem liberdade para se manifestar. Se abre, por exemplo, as redes sociais, e aí o esgoto das redes tem para todo lado. Gente quer Leila Futebol Clube, gente quer ver a Leila no inferno. Isso tudo faz parte do jogo, até porque ela também usa bastante, né? Enfim, esses veículos. Ela gosta de aparecer um pouco, então ela não é uma figura exatamente discreta. Mas a verdade é que é o seguinte, todo mundo tem total liberdade para criticá-la, para criticar o Anderson, achar que ele é lento para contratar, jogador A ou B, burramente falar mal do Abel, porque veja, o Abel, como eu disse já várias vezes aqui, eu acho que de vez em quando ele acaba se equivocando, como aconteceu na Libertadores em relação aos meninos. Mas o Abel é o melhor técnico do Palmeiras nesse século e é muito mais fácil o Abel corrigir os seus erros do que o Palmeiras se corrigir mandando o Abel embora. Que segundo informações, foi descoberto pelo Barros. Pelo Barros? Ótimo, muito bom saber disso. Tem o Abel, que foi xingado o Barros. Quem falou foi o Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras. Ele creditou a descoberta do Abel. Eu sempre perguntei aqui quem é. Sim. Eu não sei se foi uma gentileza, mas como é a palavra de um presidente, eu tenho que abraçá-lo. Claro. Certo? Ele disse que creditou a descoberta do Abel ao Anderson Barros. E o Abel, convenhamos, foi um golaço. Foi um golaço, o melhor técnico do Palmeiras desse século, indiscutivelmente. Melhorou, inclusive, todos os desempenhos individuais, qualidade do time. Olha que o Palmeiras fez, os vexames do Palmeiras nas Libertadores de 18 e 19. Olha o que o Palmeiras fez em 2019, perdeu tudo, não ganhou nem o Paulistinha. Enfim, mas então, todo mundo tem o direito de criticar. Agora, algumas críticas, elas têm outras motivações. Elas não dizem respeito apenas ao desempenho do time de futebol ou à suposta falta de reforço. E tem a turma do carnaval. Pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan, em 3 segundinhos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno falando sobre esses protestos da maior organizada do Palmeiras contra a Leila Pereira. Então, todo mundo tem o direito de protestar e tal, mas a gente sabe que alguns protestos eles têm outras motivações, como, por exemplo, o corte do dinheirinho lá pro carnaval. Isso é evidente. Então, até a Leila falou sobre isso outro dia. Então, se a Leila acordar aí e falar, puxa vida, eu vou mudar de ideia, vou fazer um cheque aí para uma galera aí que está precisando de um reforço para atividades extracampo, ela acaba revertendo boa parte dessas críticas. Agora, o Palmeiras não fez um 2023 perfeito, isso é evidente. Eu acho que, repito mais uma vez, chegou aquele momento em que muitas vezes talvez o técnico do Palmeiras tenha pensado muito mais com a gratidão que ele tem por um elenco vencedor, com a confiança que ele sente em relação a esses jogadores, do que propriamente com a razão, e deixou de observar melhor jogadores que hoje são melhores do que aqueles que eram titulares até outro dia, especialmente os 3 garotos de ataque. Feliz é o time que tem uma safra como essa. Agora, o Palmeiras, para ser mais feliz ainda, tem que aproveitar melhor esses jogadores.